Boa noite, pessoal. Oficialmente, iniciando nossa aula. Ah, hoje é a data de entrega da última, entre aspas, etapa, né? A gente tem a última etapa de fato, que é todas as entregas juntas, mais a apresentação na aula que vem. Mas a data de hoje era para fazer a entrega da terceira etapa, né, do nosso trabalho final de compilador. E também a gente agendou para hoje uma revisão de conteúdo das coisas que a gente viu no semestre para a nossa prova presencial, que vai ser, se ensina na semana que vem, dia 10 no dia 17, né? Se eu não estiver enganado. Mas é na semana do dia 17, então é na quarta-feira da semana do dia 17. Provavelmente o dia 17. 3 mais 10 mais 7. Compartilhar a tela. Quantos daqui que estavam na primeira aula? Eu lembro de alguns. Eu tava. Eu tava também. Patrícia, o Guilherme, o Robson, tá? O Pablo, o Andrei. Compartilhar a tela. Tá aparecendo para vocês? Então, beleza. Essa imagem aqui é aquela mesma imagem da primeira aula, né, que eu desenhei no quadro com os blocos, todos os blocos que compõem o nosso compilador. Acho que na segunda aula eu também acabei desenhando no quadrinho, aquele branco, que a gente fez as resoluções das atividades de gramática, né? Então, essa imagem ela sintetiza toda a estrutura que a maioria dos compiladores das mais diversas linguagens possuem, né? Vocês lembram, a gente conceituou compilador, né? O que era um compilador? Eu ficaria feliz se alguém pudesse conceituar, além de mim, alguém pudesse conceituar hoje, agora, o que é um compilador. Vocês podem me dizer o que é um compilador? Ou definir? Deixa eu ver se eu sei de cabeça aqui. O compilador, ele é um programa que vai fazer a conversão da linguagem de alto nível para a linguagem de máquina. Perfeito, isso aí. Não tem segredos. Boa. É exatamente essa daí a definição. E, e às vezes a gente olha, né, um compilador da linguagem que a gente trabalha, a gente tem aquela ideia de monolito, né? De ser um blocão que simplesmente vai fazer vai pegar nosso código e vai transformar na linguagem de máquina, sem pensar nas diversas etapas que esse código sofre, né, que essa aplicação sofre ao longo do processo de compilação. Mas a gente conseguiu ver ao longo do semestre que não, né, que o compilador ele é composto de diversas etapas, né? A primeira delas, que a gente viu lá no início, foi a análise léxica, né? Vocês lembram o que fazem, qual é o papel do analisador léxico no compilador? Vamos lá, sem medo de errar. Qual é o papel da análise léxica? Tem um segundo nome, né?
que é amplamente usado, que é o scanner. Então, esse boa, isso aí, isso já mandou uma ali. Gerar os tokens, né? Então, basicamente, na análise léxica, o compilador escaneia o código por completo, né? E faz a parte de geração de tokens. Então, eu vou compartilhar depois com vocês esse documento. Eu gerei um PDF, né, com as etapas do compilador, mais a questão das estruturas das tabelas e mais um resuminho de notação BNF que a gente falou, né? Eu ia colocar aqui também a parte de gramática, mas aí como é conteúdo de formais, né? Eu prefiro que se a gente precisar conversar a respeito, a gente conversa, mas acho que não precisa ficar no resumo do conteúdo da matéria, né? Porque, na verdade, foi uma revisão para a gente conseguir introduzir o assunto de compiladores. Então, a análise léxica, como o Wagner escreveu ali, o papel principal dela é a geração de tokens, né? Ela monta, nesse momento, o compilador ele tem uma tabela de símbolos, uma tabela de tokens de lexemas, né? Que são as saídas do processo de análise léxica. E o que ele vai fazer? Vai procurar erros léxicos ou validar a, o código no contexto léxico propriamente dito, né? O que seria por exemplo, a gente trabalhou ao longo do semestre falando a respeito de basicamente da linguagem C, né? E muito simples ali falando da questão de uma declaração de variável. Então, o que seria um erro léxico, por exemplo, na tentativa de declarar uma variável? É Por exemplo, declarar o que eu, nome da variável antes de declarar o tipo dela? não, esse seria um erro sintático. Mas a validação a validação na parte léxica, ela é mais bruta, é mais simples do que validar a sintaxe. Por exemplo, uma regrinha básica para declaração de variável em C. Eu posso declarar uma variável iniciando por número? Não, né? Declarar como? Eu posso declarar uma variável iniciando por número? Ah, não, não, não. Não. É. Beleza. Então, esse, por exemplo, seria um erro léxico, né? Onde a minha estrutura. E vocês lembram que quando a gente fez aquela primeira, a gente fez um trabalhinho de análise léxica antes de implementar utilizando a ferramenta, a gente fez um trabalho de análise léxica na unha, né? Implementando na mão ali. Eu deixei vocês usarem da criatividade para ver se a gente conseguiria fazer alguma coisa diferente do habitual ou da maneira que é mais utilizada nos compiladores de fato. Vocês lembram qual é o conceito que a gente aplica mais comum e o mais efetivo para fazer análise léxica? Eu falei bastante esse termo durante o semestre. Eu estou apresentando agora a tela cheia, né? Me avisem se eu mover aqui, vocês conseguem ver a tela do Canvas, hein? Uma telinha branca, tá? Tá indo? Sim, sim. Beleza. Então, lembra um conceito básico que a gente trabalhou aqui, conversando sobre análise léxica foi. Vou desenhar e não vou falar ainda. Vou dar uma pista aqui. Sei lá. Ó, o nome do bloquinho.
E aqui eu vou chamar de E. Então, lembra, no contexto de análise léxica, a implementação mais padrão é utilizando uma máquina de estados. E aí a gente consegue colocar, por exemplo, no contexto da leitura do parser de um conteúdo, de um código-fonte, por exemplo, o analisador léxico ele carrega para a memória todo esse código-fonte, e aí ele passa a analisar caractere por caractere. E aí, nesse caso, imagino que a gente fez o exemplo aquele de validação de declaração de variáveis, né? Então, para fazer essa validação, nada mais fácil do que um conjunto de funções que se organizam dentro de um padrão de máquina de estados, onde eu estou no estado e o meu evento para partir para o próximo estado é uma leitura de caractere. Uma leitura de caractere. Então, se eu começo a ler, se a minha leitura de caractere for eu leio, por exemplo, entrei na máquina de estados e o meu evento foi uma leitura de um número. Eu sei lá, eu li o número 2. Né? Aí beleza, continuo lendo. E o número 3. Continuo lendo. E aí agora eu leio uma letra E. Eu estaria nesse caso aqui tentando gerar um lexema de token, né? De ID. Dentro das regras de declaração de variáveis, isso seria um erro. Então, aqui nesse caso, eu abortaria da máquina e geraria um erro léxico. Agora, se fosse o contrário, aí poderia ser, se eu começasse com E e daí depois eu lesse um número, aí eu continuaria na minha máquina de estados até encontrar um terminador, né? Por exemplo, sei lá, um ponto e vírgula, ou um símbolo de atribuição, ou um símbolo de soma. E aí, com isso, na minha análise léxica, eu encerraria essa máquina de estados para o estado final e geraria aqui um token de ID, né? E salvaria na minha tabela de símbolos também o nome, o conteúdo desse token ID, né? O E23. E vocês lembram por que o analisador léxico precisa salvar na tabela? Por que essa etapa funciona assim? Porque a gente tem outras etapas, né? Então, a tabela é uma memória compartilhada entre as etapas do compilador para que ele consiga fazer uso daquilo que já foi parseado, que já foi escaneado, já foi analisado semanticamente, para fazer a geração da etapa posterior até chegar na última etapa, que é a geração do código de máquina. E nesse contexto do analisador léxico, a gente tem a nossa tabela de símbolos, né, que é onde ficam os identificadores, com as informações adicionais, tipo, por exemplo, né, as regras léxicas, né? Então, por exemplo, falando no nosso exemplo ali, uma regra seria: não pode começar com número se eu estou tentando definir um identificador para o tipo de variável. E aqui estava a pista, né? Máquina de estados para conhecer padrões de token. Então, eu posso entrar são máquinas de estados dentro de máquinas de estados, infinitas máquinas, né, alinhadas para fazer o reconhecimento dos mais diversos tipos que são reconhecidos dentro da minha gramática, da gramática definida para a minha linguagem de programação. E as etapas da análise léxica, então, é o escaneamento, propriamente dito, né, a leitura do código-fonte, porque o segundo, o apelido do analisador léxico é o scanner, né? O agrupamento dos caracteres em lexemas. Então, os lexemas é uma tupla, né? É a tupla de ID mais conteúdo. A geração dos tokens, né? Então, para cada lexema, um token é gerado, enviado para a próxima etapa do compilador, que é o analisador sintático. E o tratamento de erros léxicos, por exemplo, aquele exemplo que a gente falou no início ali. Né?
e tantos outros que podem acontecer dependendo de como está definida a gramática da tua linguagem. Por exemplo, a atribuição no PHP a gente vai usar dois pontos igual, né? No Golang, em Golang também. Se for uma variável que nunca foi utilizada, que nunca foi declarada, a primeira atribuição para ela é feita utilizando dois pontos igual. Já no C, é só igual. Tipos comuns de token, né? Então, tem palavras-chave, identificadores, e aqui as palavras-chave, na verdade, são as palavras reservadas, né? Operadores, delimitadores. Um exemplo prático é o exemplo que a gente trabalhou também, basicamente, ao longo do semestre, de uma declaração de variável sendo atribuído para ela o resultado de uma operação matemática simples. Nesse caso, que a gente tem o token na tabela de símbolos, né? A gente tem um token para representar o tipo, um token para representar o identificador, um token para representar o símbolo de atribuição, um novo identificador de variável, um operador, identificador e um delimitador de final de sentença. Né? É uma sentença. Nesse caso, e vocês lembram, se, por exemplo, na análise léxica, se eu tiver um erro sintático, não é o papel da análise léxica retornar o erro, né? Então, se eu tiver se eu tivesse o ponto e vírgula, espaço, int, sum, recebe A mais B, o analisador léxico ele deveria salvar o delimitador no token, salvar todos esses caras e seguir o baile para a próxima etapa. Né? Claro que por questão de otimização, de performance, nós mesmos vimos que vocês lembram que na versão na unha que a gente fez um analisador sintático, a gente também fez ele utilizando o analisador léxico que foi implementado ali no braço. Né? Então, ele basicamente o analisador sintático ele usa o léxico como se fosse uma biblioteca, né? Uma chamada de função, pensando no contexto bem pequeno, seria uma chamada de função do sintático para o léxico para cada lexema lido. E aí, quando ele monta a sentença, o sintático valida a sintaxe da sentença também. E nesse caso, o resultado final, né, da análise léxica é uma tabela a tabela de tokens salva é o conteúdo dos tokens salvos na tabela, né? E a tabela sendo uma memória compartilhada que vai ser utilizada pelas etapas posteriores. Aí aqui eu abri um pouco mais a questão da tabela de símbolos, né? Para ver as possibilidades do que pode ter na tabela de símbolos. Então pode ter nome, tipo, escopo, endereço, informações adicionais também, tamanho, o valor inicial para variáveis. Então, no C a gente não tem isso, mas no Go a gente tem. Não sei se na linguagem que vocês trabalham no dia a dia existe isso também. No Go, se tu declara uma variável, tu não precisa atribuir o valor inicial para ela. Ela tem um valor inicial padrão. Em C, não. Se tu declara uma variável, aonde o compilador, onde o sistema operacional colocar ele na memória, aquela variável vai ficar com o valor que estava na memória ali. Então já aconteceu de um programa não estar fazendo sentido, com uma variável estava printando um valor e a gente não entendia por quê, e depois a gente viu que, aliás, estava fazendo certo sentido, né? Se não tivesse nenhum sentido, talvez a gente não tivesse caído na pegadinha. Mas ele tinha um certo valor, a gente olhava no debug que ela estava mostrando um valor que fazia sentido para o programa, só que aquele valor não atualizava.
E aí a gente foi ver o que tinha acontecido e a variável não tinha sido inicializada em C, né? E essa é até quando eu fiz a prova técnica para entrar na CWI, foi uma questão que caiu também na prova. Na época que eu entrei, eles faziam uma prova técnica que programavam no papel, né? Era tipo as provas da Adelina lá do ELJ. Tinha que programar no papel. E aí, dentre as questões, tinha uma questão assim, de tu declarar utilizar declarar variáveis dentro de uma função, e aí aquelas variáveis depois saíam do escopo, né? E aí tu declarava novas variáveis. E aí na etapa anterior, tu atribuía um valor para aquela variável. E aí entendendo como no C funciona a questão do salvamento, né? De forma encadeada, me fugiu o termo agora que se usa, na memória, se perdi o escopo de uma variável e depois eu declarei uma outra variável, ela vai ser salva de forma contígua, era esse termo que eu queria usar, de forma contígua na memória. Então a variável no próximo escopo, ela se não for inicializada, ela vai assumir o valor que estava no endereço de memória da declaração anterior. E aí a pegadinha da prova era essa, que valor que ia printar se fosse printada aquela variável. A prova era dificilzinha, essa prova para entrar lá na CW. Mas eu acertei essa. Por fim, então a questão de organização de tabela de símbolos, né? Isso aqui é mais uma questão de como elas podem ser implementadas, né? Então, para a busca, né, pode-se pensar que, bom, que diferença faz, né, tu organizar o conteúdo da tabela numa tabela hash ou numa lista encadeada, mas se for um programa pequeno, talvez não faça muita diferença. Agora, se for um programa gigantesco, se tu conseguir indexar o teu lexema de forma rápida através de uma tabela hash, né, ou fazer uma busca binária, que também é eficiente, isso pode ser bem proveitoso na hora para fazer o teu compilador compilar mais rápido. Então, essa, por exemplo, seria uma técnica que tu pode fazer na construção do compilador para que ele seja performático na etapa de compilação mesmo, não é nem na etapa de execução. É para te conseguir compilar mais rápido, fazer o build mais rápido do teu programa. E aí, as funções aqui tudo que a gente está falando, né, é dessa tabela aqui, a tabela de símbolos. E inicialmente ela é construída, né, a partir do analisador léxico, mas ela é utilizada por todas as etapas, como vocês podem ver. Então, na análise léxica, a tabela de símbolos é utilizada para fazer o salvamento e também a recuperação de conteúdos. Por que recuperação de conteúdos? Né? Porque o analisador léxico já salvou um determinado token com um determinado ID, quando ele encontrar de novo esse token no código, ele não vai salvar uma nova entrada na tabela. Né? Ele vai aproveitar. Então, aqui esse segundo item já diz respeito à recuperação de dados da tabela por parte do analisador léxico. Quando ele recupera da tabela, ele consegue dizer se ele precisa gerar um novo lexema ou simplesmente, beleza, esse cara já está salvo na tabela, segue o baile. Na análise sintática, né, então verificação de declarações e acesso aos atributos, né, dos identificadores. Na análise semântica, verificação de tipos. Então, a gente confirma se os tipos dos operandos são compatíveis, né? Porque, por exemplo, lembra que um dos papéis na análise semântica é validar que eu não posso somar uma string com um inteiro, por exemplo, ou posso, dependendo da linguagem e se o programador sabe o que ele está fazendo, tu pode fazer. Né? Uma string não, mas no C, por exemplo, uma rede de caracteres, consegue colocar valores. Que o C não tem string nativa.
verificação de escopos. Então, a verificação de escopo, onde a análise semântica sabe dizer se a minha variável do meu laço i, ela é uma variável declarada dentro no escopo do meu laço for, por exemplo, ou ela é uma variável i que foi declarada lá no início do programa. Quem diz isso para análise semântica, quem armazena essa informação, né, também é a tabela de cima. E atribuição de tipos, né? Então, como a gente viu, um dos dados que fica na tabela é o tipo. Na geração de código, aquele ponto que eu comentei antes, né? Atribuição de endereços. Também, na parte de geração de códigos, a tabela de tokens é utilizada. Atribuição de endereços para saber, por exemplo, qual o espaço de memória, né, que vai ser utilizado para uma variável do tipo int ou do tipo char. A int varia, né? No C, antes se dizia que a int tinha 32 bits, mas a resposta mais certa é o tamanho do int no C, é o tamanho da arquitetura que tu está executando no teu programa. Então, se tu compilou para uma arquitetura 64 bits, o teu int vai ter 64 bits. E aí vão ser utilizados 64 bits para armazenar essa variável na memória. E quem vai dizer isso vai ser a tabela de cima. E geração de instruções, né? Utilização das informações que estão na tabela para a geração de instruções de máquina ou ainda do código intermediário, né? A gente tem a etapa de otimização de código também. Então, beleza. Acho que é para esse lado. Relembrando, né, que até eu fiz o desenho para a gente não esquecer que, como não tem aqui a máquina, não fiz um desenho de máquina de status, mas relembrando que se a gente pudesse representar de maneira gráfica a análise léxica, a etapa de análise léxica no compilador, seria através de uma máquina de status. A melhor forma para a gente fazer é isso. Existe outras maneiras? Existe. Vai ficar com um código horrível, difícil de dar manutenção, gigantesco, não escala, né? Tu vai ter que, então, utilizando uma máquina de status, além de ser um código melhor da manutenção, de forma gráfica, é a maneira que mais faz sentido tu conseguir sintetizar as etapas que a tua gramática permite que a tua linguagem tenha. Beleza? Tá dando para relembrar, pessoal? Estão relembrando? Algum comentário? Vamos falar. Eu tenho uma dúvida. Esse documento aí tá bem bacaninha. A gente tem ele ali no aula, que eu não tenho ele aberto aqui. Desculpa, eu não abri ainda a aula de hoje no aula, mas eu vou postar. Assim que encerrar aqui, eu já posto ali, tá? Tá. Eu queria postar antes da aula e acabei não fazendo. Desculpa. Mas ainda hoje já está disponível para vocês. E aí, claro, podem usar ele, mas a gravação da aula de hoje como um meio de consulta, né, de estudo. E análise sintática. Vocês fizeram também, né? Fizeram na mão. Qual que é o apelido da análise sintática? É o parser, né? Do analisador sintático. É o parser. E aqui, de fato, ele vai então, já vencida a etapa de construção de lexemas, né? De tokens, de construção da tabela a tabela de valores, né, de lexemas, ele vai fazer uso disso para construir a organização sintática das suas sentenças dentro do programa. Lembram até uma coisa que no dia que a gente falou de análise sintática, antes de tudo, eu falei a respeito da notação BNF, né? Que é uma maneira
acho que é uma maneira interessante de tu representar a gramática, de tu representar a estrutura sintática que a tua gramática também permite dentro do teu programa. E se... Bom, vamos continuar falando. Aqui, bom, já está aqui a resposta. Né? Se na análise léxica a melhor forma de tu representar graficamente o fluxo que as coisas acontecem é uma máquina de estados, na análise sintática, você deve lembrar que naquele trabalhinho que a gente fez, eu compartilhei com vocês uma imagem, né? Eu fiz um desenho no Draw, desenhando uma árvore sintática, né? Ou uma árvore de derivação, também pode ser. Então, dentro como na parte na análise sintática, a questão posicional conta, né? Diferentemente da léxica, que, por exemplo, deu o exemplo aí de tu começar uma linha com ponto e vírgula, né? É ridículo, mas não é papel do analisador léxico validar isso. Já no sintático, sim. Ele sabe que um símbolo de terminação, né? Um símbolo de final de linha, ele deveria ficar no final da linha, né? Ou não necessariamente, mas no final de uma sentença. No C, tu consegue botar um ponto e vírgula e continuar o código e fazer mais de uma instrução na mesma linha. Tem até um campeonato mundial de código C, mas acho que é código C, não lembro se tem outras linguagens mais difícil de ler. E aí o pessoal faz altos desenhos com os caracteres. Esse é bom, né? Esse campeonato é mais. Esse eu vou me fácil. cadastrar. Eu devia me cadastrar nisso também. Competidor. Quero ganhar medalha de ouro. Né? Código. Difícil, né? Uma vez, o C, ele tem muito disso, né? Não tem muita vivência assim, em outras linguagens. Minha vivência foi mais C, Python e Go, né? Que eu estou trabalhando agora. Mas uma vez eu estava fazendo um sistema para fazer compensação, olha a loucurada, né? Era um sensor no caixa eletrônico, ele tem uma máquina dentro dele que é a máquina que de fato contabiliza cédulas, puxa dos cassetes e bota para fora ali a cédula no valor que tu pede. Né? Então, enquanto a aplicação do ATM ele é uma aplicação inteligente que comunica com APIs, que busca do banco teu saldo, que traz as tuas informações, que autentica de forma segura ali, né? Claro, a comunicação entre ela e a máquina também é segura, ou não, às vezes, dependendo do cliente. E essa máquina, ela é toda sensorizada, né? Tem muitos sensores e muitos atuadores. Ela tem solenoide, tem vários sensores ópticos para reconhecimento de cédula, para reconhecimento de ponto de passagem de cédula de dinheiro. E aí, o que acontecia? Com o tempo, a cédula, ela é de papel, né, obviamente, e aí ela começa a soltar um pozinho ali, um pozinho de papel, da celulose mesmo. E aí os sensores começavam a ficar, a sujeira começava a acumular nesses sensores, acumulando até o ponto que ficava obstruído o sensor. Mas ele não estava completamente obstruído, mas era o suficiente para que acusasse o sensor obstruído e aí o ATM parasse de funcionar. Tinha que um técnico lá que abriu o ATM, botar em um modo de manutenção e com um pincelzinho lá ele limpar o sensor. Né? E aí o desafio era fazer esse sensor se autocompensar para que, à medida que a sujeira fosse acumulando de forma gradativa, né, então ele conseguiria identificar o que era uma obstrução rápida, né, que é uma cédula, e uma obstrução lenta, que é a poeira se acumulando ali. E à medida que a poeira ia se acumulando, ele ia aumentando o PWM, não sei se alguém manja de eletrônica, né, ele aumentava o duty cycle do PWM para positivo, né, à medida. O PWM é uma forma de tu controlar a tensão em cima de uma determinada carga. Então, digamos que tu tem uma fonte que vai de 0 a 12. E aí, o PWM é uma oscilação
onde tu controla o valor de tensão que vai ficar aplicado na carga. De 0 a 12, se tu ficar 50% em 0, 50% em 1, significa que tu vai chegar na média em 6 volts. Né? Claro, o cálculo é praticamente assim. Então, à medida que a sujeira ia se acumulando, eu aumentava esse duct cycle e eu botava mais tensão em cima do LED que emitia a luz para compensar essa sujeira. E aí reduziu muito o número de necessidade de manutenção para limpeza de cena. Quando alguém tinha que ir lá limpar, é porque tinha sujeira de verdade, né? Não era o pozinho da cena. Bom, e eu contei toda essa história só para dizer que eu implementei numa máquina de estados também, né? E aí eu fiz o debounce, que é a validação de uma leitura de entrada para saber se realmente foi para 1 ou se foi para 0. Fiz tudo em uma linha. Assim. E aí o gerente de projeto lá me chamou depois. Cara, o que quer dizer essa linha? Cara, ficou um tempão tentando entender o que era o código. E eu quis só otimizar espaço assim ficou uma linha gigantesca assim com toda a regra ali no C para fazer a validação de leitura dos valores para realmente dizer se o sensor foi para obstruído ou não. Esse código poderia ser um competidor lá no campeonato de código feio. Feio não. Tava muito bonito, na minha opinião, mas tava difícil de ler. Você está falando de análise sintática? Né? Qual que é o objetivo da análise sintática, então? É fazer a validação do posicionamento, né? A gente pode dizer. Porque a sequência de tokens ela tem que obedecer a posição. E qual é a melhor forma? A forma que eu achei pertinente de apresentar para vocês foi através da notação BNF, porque a partir dela a gente consegue definir a posição, né, dos não terminais versus os terminais, e quando você coloca cada elemento na sua posição, consegue garantir que tu não vai ter uma regra que fuja daquilo, né? Então, é uma forma de tu representar de maneira formal o teu analisador sintático, pode ser através da notação BNF. A gente utilizou gramáticas livres de contexto, né? Regras de produção, lembra? Então, o VTPS, né, que a gente tinha, né? Um símbolo inicial, o símbolo final, as regras de derivação. A árvore sintática propriamente dita, né, que é a árvore que resulta da tua análise. E a tabela de símbolos, né, é a mesma tabela de símbolos da etapa inicial, que também é utilizada, como a gente viu ali, né? Um overview sobre a tabela de símbolos, ela é utilizada por todas as etapas do compilador. Então, os passos da análise sintática é a recepção de tokens, a comunicação entre o sintático e o léxico, propriamente dita, né? A construção da árvore sintática, então, os tokens são combinados conforme as regras de posição para formar a árvore sintática, né? Tem um exemplinho aqui embaixo, aqui, mais simplão possível, né? Que é aqui, ó, um ID mais ID vezes ID. A gente aqui mais uma vez os tokens gerados pelo analisador léxico. E aí aqui as regras para produção e resolução de cada não terminal num terminal. E no final do processo que a gente tem é uma árvore sintática que resulta na minha sentença válida dentro da gramática também. Então aqui está o ID mais ID vezes ID. É aquele mesmo exercício que a gente fez na segunda aula, aqueles exercícios de derivação de gramática. Eu acabei passando por todos esses itens aqui. E aí tem a terceira etapa do processo de compilação, que é a análise semântica. Como a gente viu ali em cima, quando a gente estava falando a respeito da tabela de símbolos,
também vai ser utilizado aqui. Só que a responsabilidade aqui já é diferente. Então, uma vez validados os meus lexemas dentro do código, validada a minha sintaxe, a questão posicional dos meus dos componentes também dentro da minha sentença, né? Qual que é o papel agora? Cada etapa vai tendo um papel mais nobre dentro eu julgo mais nobre, né, dentro do compilador. Primeiro, análise léxica simplesmente basicamente uma análise burra, né? A sintática já valida posicionamento. Agora, na semântica, a gente tem uma questão muito mais elaborada, que é a validação de tipos, né? Então, se eu estou somando um float com int, né? Ou se eu estou somando um float, com float e atribuindo para um int, qual que é o comportamento que deve acontecer? Né? Vai ser um erro semântico? Dependendo da linguagem vai ser, dependendo da linguagem não vai ser. Né? Por exemplo, se eu atribuir um float para um int, o que ele vai fazer vai ser truncar o valor inteiro, ele não vai arredondar, ele vai truncar. Se for 1.9 float, eu atribuir para int, o inteiro vai receber 1. Resolução de identificadores, a verificação de escopo, né? Então, essa questão é a questão que eu comentei antes de tu estar, por exemplo, usando um laço dentro de uma função e no teu laço tu declarou a variável como um contador que tu vai incrementar para ser um índice de uma rede de caracteres, por exemplo, de um vetor, né? Ao mesmo tempo, sei lá, eu tenho a minha variável i declarada no escopo da função. Se eu declarar o i dentro desse escopo, ele vai ter um valor um escopo diferente. Dentro do escopo do meu laço, ele vai ter um valor diferente do meu i fora do laço. JavaScript tem uma pegadinha muito boa não, é muito ruim, na verdade. É a pegadinha que todo mundo cai no JavaScript hoje. Então, o Patrick deve ter caído também. Que é a questão do this e o escopo do this. E o this ele varia de escopo dentro da função. Hein? Talvez sabe dizer melhor, Patrick, como é que funciona isso. Acho que é o this. Né? Mas tem uma pegadinha clássica, pelo menos acho que eu caí mais de uma vez nessa pegadinha do this, de estar tentando utilizar o valor do this e pensando que eu estava em um escopo e na verdade estava em outro. Sim, já meti a mão, tive que meter a mão em JavaScript. Né? Tu também é do JavaScript, né, Paulo? A Windows. Aham. Essa daí, acho que essa daí é a pegadinha mais clássica aqui. Quem mexe com JavaScript, que não tem muita vivência, vai cair. Se não caiu, vai cair. Atribuição de tipos, né? E checagem das regras semânticas. Solução, não usar classes. Então, aqui, mais uma vez, ó, nos componentes do analisador semântico, a tabela de símbolos aparece. Então, você vê que a importância da nossa tabela de símbolos ela é revisitada em todas as etapas de compilação. Aqui tem um. Ó, acho que não é aqui, eu tenho um outro exemplo. Aqui, checagem de regra semântica. Perfeito. Porque aqui, ó, checagem de regras semânticas. Por exemplo, se eu declarei uma variável do tipo inteiro, né, eu espero que eu retorne um valor inteiro. Né? Então, não tem nada de errado no meu programa no contexto léxico, eu declarei, está tudo escrito da forma correta. Não tem nada errado no meu programa do contexto sintático, porque eu estou declarando, estou
atribuindo valores, calculando coisas no meu programa, mas na hora de retornar, eu estou declarando uma função do tipo inteiro e retornando, sei lá, um outro tipo, né? Essa validação vai ser feita pelo analisador semântico. E aqui é importante também ver que, como a gente comenta, eu comentei outras vezes, né? Cada etapa ela provê uma nova, um subsídio novo para a etapa posterior. E aqui, a tabela de símbolos foi gerada pela análise léxica, a árvore sintática foi gerada pelo analisador sintático, mas ela está sendo utilizada na análise semântica. Verificação de tipos, então a questão que eu já comentei até, só um exemplo. Resolução de identificadores. Então, tipo, aqui eu não declarei y, mas estou usando, né, uma variável não declarada. Quem vai retornar esse erro na etapa de compilação não é o léxico, não é o sintático, é o semântico. Aqui uso fora de escopo, né, então eu até declarei o y, mas só que ele está dentro de um escopo de um escopo qualquer aqui, né? Que é um escopo até sem sentido, né? Só foi aberto o escopo e declara a variável aqui dentro. Mas ele não vale aqui fora. Teria que declarar novamente. Os atributos semânticos, né? Então, isso é o que fica na árvore, isso que é o que pode ser consultado da nossa tabela de símbolos na etapa de análise semântica, porque lá eu vou ter o identificador e informações adicionais, né? Por exemplo, o tipo, o nome dela, né, na tabela, e aí eu consigo dizer, essa variável, quando eu for fazer o tratamento semântico, eu consigo consultar qual que é o tipo dessa variável e se a operação que está sendo feita em cima dela é válida ou não, ou que comportamento que o código vai ter, dependendo do tipo dela, dependendo daquilo que eu buscar na minha tabela de cima. E aqui uma checagem de regras semânticas, né? Foi um exemplo similar do que eu comentei antes, só que ao invés de aqui nem todos os caminhos estão retornando alguma coisa, né? Então eu tenho um condicional dentro do meu código, mas se eu não entrar no condicional, eu não retorno nada. E a minha função deve retornar inteiro. Beleza, pessoal? Acho que a gente passou pelas três análises que a gente conversou durante o curso. Né? Não, a gente não entrou na parte de geração de código e de otimização de código, mas acho que a parte de análise, para mim, é a mais importante. E aí eu falei bastante da tabela de símbolos, né, que é a primeira tabela inicial gerada, mas ela não é a única tabela que existe no compilador. Né? Existem muitas tabelas que ajudam o compilador a se organizar. Tabela de literais, né? Então, o que é uma tabela de literal? Se um exemplo é a string. Se eu declaro uma string no meu código, a string, no contexto do programa, ela é imutável. Né? Então, se eu declaro uma string, depois uma variável do tipo string, sei lá, daí é no C++, ou sei lá, Java. Eu atribuo um valor para ela, se eu atribuo um novo valor, eu não vou sobrescrever aquela região de memória. Eu vou escrever a minha string, sei lá, a string de compiladores, e aí agora eu vou escrever compiladores com C maiúsculo. Eu vou usar um novo endereço de memória para salvar esse literal. Por quê? Essa tabela ajuda a evitar a duplicação de literais e facilita a geração de código. Se eu declaro uma minha string de compiladores, quando eu for usar de novo, o meu código, ao invés de ficar replicando compiladores, em vários pontos que eu for definir esse valor, não, eles salvam em um endereço da memória, salvam na tabela de literais, e aí o compilador vai
buscar dessa tabela ao invés de salvar novamente. Tabela de palavras-chave, né? Na verdade, são as palavras reservadas. A tabela de tipos, não tem muito o que explicar, né? Tabela de estruturas, então, em linguagens que suportam estruturas complexas, structs e classes, né? A tabela de estruturas complexas armazena informações sobre essas estruturas para consultas posteriores também. E o C, eu estou usando o C como padrão, né, do nosso estudo, mas você tem inúmeras estruturas interessantes. Você tem uma estrutura que é bitfield, que é utilizada, mas tu pode usar para arquiteturas e programas utilizados em computador, assim, é difícil fazer sentido isso, né? Mas, por exemplo, uma vez eu programei num PIC que tinha 96 bytes de RAM. Não era kbytes, era 96 bytes de memória RAM. Então, qualquer coisa que eu usasse ali, eu tinha que otimizar a memória para não estourar esse valor, né? E o Bitfield é um exemplo clássico disso, porque você pode utilizar uma variável e aí tu pode redeclarar entre aspas, né, utilizando o Bitfield para que cada bit dessa variável tenha uma representação no código, né? E com isso tu economiza um monte de memória, porque tu pode reutilizar aquele espaço de memória para coisas distintas no teu código. Como eu disse, faz muito pouco sentido, né, no contexto no contexto de 99% dos programadores, mas quem mexe com embarcado, com limites, com recursos limitados, né? Até também hoje é muito difícil de ter embarcado com recursos tão limitados assim, porque as coisas evoluíram muito, né? Mas, como eu disse, tipo, não faz tanto tempo assim. Faz 10 anos atrás, eu programei um PIC com 96 bytes de RAM e foi uma coisa bem grandiosa que ele fez com esses 96 bytes de RAM. Controlar velocidades e sincronizar motores no ATM também, parte de caixa eletrônica. Tabela de funções. Então, aqui fica armazenada informações sobre funções, né? Procedimentos definidos no código, nome da função, tipo de retorno, lista de parâmetros. E aí, aqui a gente não pode nem confundir também com o papel que é executado já na etapa de execução do código, que é o empilhamento e desempilhamento joga os valores para pilha, né? Tu empilha e desempilha valores. Por exemplo, quando tu faz uma chamada de função, tu sobe na pilha os valores, muda o endereço de memória, executa o que está no outro endereço de memória, depois tu desempilha o que tu fez para te voltar para o teu contexto, né? E é assim que o programa executa a chamada de função. E aí até no C tu tem um inline lá, que é uma diretiva que tu declara para que tu, usando a sintaxe de chamada de função, o compilador vai ler essa diretiva e vai trazer o contexto dessa função para dentro da tua função. Então, olhando no código, tu vai ter uma função declarada de forma externa, a legibilidade desse código para o programador é melhor, só que no momento da execução, ela é o contrário da otimização, né? Porque ela vai aumentar o teu objeto, o teu código objeto, que vai sair da compilação, mas ao mesmo tempo tu vai ter muito mais performance, porque ao invés de ter que desempilhar, mudar de contexto, empilhar, mudar de contexto e desempilhar, tu vai simplesmente seguir o teu fluxo nos endereços de memória. Tabela de temporários, né? Variáveis temporárias que são criadas durante a tradução de expressões e instruções complexas. E a tabela de erros, né, que armazena a mensagem de erros para retornar durante a etapa de compilação mesmo. Então, não
não é a mensagem de erro do teu código, mas é a mensagem de erro do compilador. E aqui tem um exemplinho, né, da integração de todas essas tabelas, como elas são utilizadas, né, em cada análise, né, onde que a tabela de literais é utilizada. Né? Então, eu dei o exemplo da string lá, mas também um valor numérico também entra na tabela de literais, né, tanto inteiro quanto real. As palavras-chave também, na análise sintática, verificando a estrutura gramatical, na análise semântica também, utilizando principalmente que é a tabela de símbolos, né? Bom, e aqui tem todo um conjunto de onde cada uma dessas tabelas é utilizada no contexto da execução do teu compilador. E por fim, pessoal, que acho que uma das coisas que a gente falou foi a notação BNF, né? Então, é uma técnica formal utilizada para descrever sintaxe, né? Eu utilizei ela, inclusive, na nossa aula para a gente representar a gramática e também sugeri que vocês utilizassem ela para representar as regras gramaticais que vocês iam utilizar agora nesse trabalho final de compiladores. Né? E acho que ela é bem simples. E, com ela, tu consegue representar a gramática, consegue representar a estrutura sintática da tua gramática. Um exemplo aqui, ó, não terminal recebe uma sequência de símbolos, né? E aqui tem aquela a derivação, né, da estrutura. Então tem uma expressão com um termo, e aí o que é um termo? O que é expressão? Aqui eu tenho um elemento de recursividade, né? Então a expressão pode conter uma expressão. Então são infinitas possibilidades de derivação que eu posso ter aqui, né? E aí na notação BNF a gente tem as regrinhas que, por exemplo, os não terminais são representados dentro de maior menor, os terminais são representados dentro de aspas, né? E as possibilidades, elas são, cada regra, elas são separadas por pipe. Aqui tem um exemplo básico. E, pessoal, de revisão é isso. Até porque, assim, eu acho que, em termos de conteúdo, a gente abordou parcialmente, né? A gente não foi até... A gente foi basicamente até aqui, né? Conversando em termos de conteúdo. Né? Geração de código intermediário, a gente pincelou, assim, mas a gente não foi a fundo para conversar a respeito. Otimização de código também, geração de código de máquina em si. Mas as etapas principais, e acho que as etapas que a gente tem que entender em termos no contexto de panorama, né, como cientista da computação, a gente entendendo a responsabilidade de cada etapa que o compilador vai ter, a responsabilidade, os elementos de compartilhamento de memória que cada etapa vai gerar ou vai fazer uso da etapa anterior, né? Entendendo que depois disso eu ainda vou ter um processo de geração de código intermediário, onde eu consigo otimizar o meu código-fonte, né? E às vezes fazer uso desse código. Por exemplo, eu já vi fazer uma transformação num código C para o assembly e pegar esse assembly e deixa eu reformular a frase. Na etapa de compilação de um código C, essa etapa de geração de código intermediária é a geração do assembly, né? A linguagem de montagem. E essa linguagem pode ser útil até para debug, né? Então, eu não estou conseguindo entender um problema que está acontecendo. Mas aí, olhando, parece piada, né? Mas olhando para o assembly, talvez fique mais claro, se o cara for um cara bom de assembly, para entender o que está acontecendo no programa e identificar, sei lá, um determinado bug, ou até utilizar esse código assembly para fazer
foi isso que eu vi fazerem na Perto, né? Um código assembly oriundo da etapa de compilação de um programa em C para salvar em um microprocessador lá, que aceitava só assembly, né? É uma saída também. Não deixa de ser uma espécie de transpilação. E aí, otimização de código, né? Já, especialmente, tu pode otimizar em termos de tamanho ou de performance, né? Então, tu pode reduzir o tamanho do teu código ou tu pode otimizar a performance. Aquele caso do inline que eu comentei seria uma otimização, ele faria o oposto nessas duas possibilidades. Aumentaria a performance, porque eu evitaria de sair de contexto de execução de memória, ao mesmo tempo eu perderia, porque eu ia ter mais bytes no meu código final, no meu programa objeto, né, programa alvo final. E é isso, pessoal. Eu sei que essas nerdices às vezes talvez não tragam o mesmo nível de empolgação para todo mundo, né? Mas acho que é interessante pelo menos a gente saber que coisas assim existem e estão por aí e ainda tem gente que trabalha com isso. Se tem algum comentário, algum questionamento, podem trazer. Eu queria saber se o senhor vai disponibilizar algum material para nós, para a gente pegar esse projeto que a gente está fazendo e conseguir ir adiante com ele, mais no sentido de estudo mesmo, porque daí eu não sei bem como é que faz o direcionamento a partir de agora, né? A gente gerou ali o código C, mas daí eu faço o que com ele? Faz farinha? Que tipo de material, Andrei? Não, tu quer seguir tu quer seguir construindo o teu. Tentar fazer, no mínimo, assim, uma declaração de variável e converter ela até o final, sabe? Fazer uma coisa bem simples, mas só para ver o passo a passo até a última ponta. Não que eu vou fazer uma linguagem de programação, é mais a nível de estudo mesmo, né? Já que fizemos tudo até aqui. Uhum. Tá, eu vou. Se quiser disponibilizar só a ferramenta que faz essas coisas, sei lá. Uhum. Tá. Eu vou gerar um documento e vou postar no link da aula de hoje aí, então. Ou da aula que vem também. Com a possível saída, ou tipo, como evoluir, né? Já que tu tem esse interesse em evoluir o teu compiladorzinho, né? Até uma etapa mais palpável. Beleza. Mais algum ponto, alguma questão com relação à revisão também? Ou ao trabalho? Se não, pessoal, aí acho que de revisão de conteúdo que a gente viu é isso. Eu acabei não entrando na questão de gramáticas ali, no sentido de resolução mesmo, né, naquele contexto que a gente fez na segunda aula. Mas também acho que não vale a pena para revisão. Eu tenho uma dúvida. A gente vai ter mais uma entrega da parte 1, 2 e 3 junto, né? Basicamente, a próxima é uma apresentação, né, do trabalho. Mas daí,
Pelo que a gente vai ter uma entrega também, isso? Os Uhum. 3. Daí, tipo, se eu quiser, sei lá, eu quero melhorar minha parte 2 ali, eu quero mexer. Pode. A Oi? tua dúvida é se tu pode evoluir a tua etapa 1 e Isso, eu 2? posso alterar, sabe? Tipo, eu fiz ali, mas acho que não ficou bom, vou melhorar aquilo ali. Claro, Daí, eu diria que tu deve. entendi. Se tu viu alguma coisa que tu pode melhorar das etapas anteriores ou que está te atrapalhando, cara, essa questão vou dizer para vocês, essa questão da organização da entrega por etapas é mais para ajudar vocês a se organizar, a entender que as entregas, o significado das entregas incrementais no próprio contexto do compilador, né? Como uma coisa entrega para outra, mas não é um limitador para que vocês não podem mais tocar naquela parte. Né? Pode seguir, melhorar e fazer na tua entrega final o melhor que tu conseguir fazer nessa janela de tempo. Não trouxe água para cá. Desculpa se tu já respondeu isso, eu não vi, tá? Mas o senhor postou ali um arquivo, aquele arquivo de testes que a gente vai ter que passar pelo compilador? Não postei, cara. Ah, tá. Tá, eu vou postar o arquivo de testes e o documento que tu pediu, né? Com orientações para o que fazer e agora o que eu faço com o meu trabalho. Agradeço. Aí isso já serve já vai servir para vocês estão acompanhando. É que nem todo mundo, pelo que eu entendi, nem todo mundo tem o costume de utilizar o aula, né? Vocês estão utilizando o aula diretão agora? Todo mundo usa, alguém não usa? Acho que eu posto por lá só. Uso. Tá, beleza. Pessoal, então de revisão é isso. Se ninguém tem mais nada, acho que eu vou parar a gravação.